Então vamos à nossa aula 2, né? Que é a juro composto, ok? Então, de maneira muito simples, né, o regime de capitalização por juro compostos ao final de cada período, o valor do juro acumulado é inserido no capital novo. E aí você começa um novo capital do próximo período, e assim sucessivamente. Então, é o famoso juros sobre juros, né? Então, aqui um exemplo, bem simplesinho, para a gente ter essa ideia melhor. Então, suponha que o indivíduo deposita R$ 1.000 em um banco, que lhe promete juros compostos de 10% ao ano. Qual será seu saldo final de 4 anos? Então, de maneira muito simples, observe bem. O primeiro ano, então o saldo inicial era R$ 1.000, 10% disso, o saldo final passa a ser 1.100. Então, ao final do primeiro ano, R$ 1.100 que ele tem. No segundo ano, diferente lá do juro simples, que você começa de novo com R$ 1.000, não, agora você já começa com o juro embutido aqui, ó, 1.100. Então, 10% vai para o saldo, né? Se fosse no juros, desculpa, fosse no simples, seria 1.200. Só que no juro composto, ó, 1.210, que dá 10% em cima de 1.100. Ok? Então, no primeiro ano, observe isso importante. Tanto no simples como no composto é o mesmo valor. No segundo ano, não. O juros sobre juros. No terceiro ano, no juros simples, ó, daria 1.300, que aumentou 100, né? Só que o composto, em cima do 1.200, 10% em cima, somados 1.331. Quarto ano, então o saldo inicial seria 1.300, mas no juros simples aumenta R$ 100, 1.400. No juro composto, em cima dos 1.300. Então, 1.000 somando vai dar 1.464,10. Então, observe que o juro composto, tirando o primeiro período, né, vai aumentando cada vez mais. Ok? Que é o juros sobre juros. Então, aqui na... Então, observe que aqui no juros sobre juros, ó, olha a curva exponencial subindo, né? Enquanto aqui no juros simples é uma reta, né? Linear. No juro composto. Uma coisa interessante que vocês vão observar, olha aqui, né? No período de 1, tanto o juros simples quanto o composto é o mesmo valor. Então, no primeiro mês ou no primeiro ano, dependendo de qual período de rentabilidade, né? Vai ter o mesmo valor, porque é o primeiro capital inicial e você vai ter o mesmo juros para ambos, né? Posteriormente, não. Enquanto o juro simples vai linearmente, o juro composto vai exponencialmente. Agora, uma outra coisa interessante é, antes de um período de, se for contábil, um mês, né? Ou um ano. Observe o seguinte aqui, no caso que é, o juro composto fica abaixo do juro simples. Quando você não intera o primeiro período. No caso aqui, o primeiro ano, o desconto, né? Digamos que você vai pagar no meio do ano. Então, no juros composto, você paga menos. Ó. Interessante, né? Que a curva é abaixo aqui. Como mostra aqui em relação ao juros simples. Beleza? Então, você tem aqui, né? O valor final, que é o capital final, a taxa de juros e o valor do capital inicial, né? O valor presente. Ok? A fórmula para calcular o juro composto, ela é exponencial. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó, ela é exponencial. Tá vendo? Então, é parecida com a fórmula do juros simples, só que, em vez de ser, lembra lá, V final, que é o montante, é o V inicial, né? É o valor presente, que é o
capital vezes I mais I vezes T. Aqui não, é I elevado a T. Ok? Então, observe que existe um cálculo aqui de exponencial. O que não é bom, porque normalmente é um cálculo mais chato, né? Mas, em compensação, na hora da prova, eles vão ter que facilitar o cálculo. Então, a gente vai ver aqui que em uma prova, como você não tem calculadora, você tem que facilitar o cálculo para a pessoa, né? Não dá para fazer um cálculo que você precisa fazer um exponencial longo, né? Impraticável. Mas vamos a algumas características aqui. Ó. Capitalização composta, né? Juros acumulados ao longo do período pela instituição financeira. São capitalizados e passados a render juros, né? Então, o crescimento do dinheiro ao longo do tempo é exponencial. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, só a demonstração da fórmula, né? Não é isso aqui não é importante, só vou deixar de curiosidade, né? Você calcula primeiro os juros, né? É o principal mais os juros, que é o P vezes I vezes 1, né? Aí depois, o principal é 1 mais I, né? Então, no segundo, é os juros 2. Ó. Então, vai somando mais uma vez. Então, em vez de ser elevado a 1, é elevado ao quadrado. É vezes, né? O S3, né? É vezes os juros vezes os juros. Então, elevado ao cubo. Então, daí que a gente tira essa fórmula aqui da relação de juros compostos. Final de cada juros. Então, de maneira simples, comparando as duas fórmulas. Ó. Isso que eu estava falando aqui. Então, aqui, ó. Juros simples, né? Juros simples. Desse lado, ó. C, 1 mais I vezes T. E juro composto é C vezes I mais I elevado a T. Perceba a diferença simples, ó, né? Entre as duas formas. Ok? Aí, só para vocês entenderem o que eu falei sobre valores plausíveis, né, que eles vão fazer. A gente vai ver isso lá no exercício, por exemplo. Determina o valor acumulado em 24 meses. A taxa de 1% ao mês, a partir de um principal de 2.000. Então, observe que é um período longo, 24 meses. Você não vai poder ficar 2.000 vezes 1% vezes 1% 24 vezes. Isso é impraticável numa prova, né? Eles não querem isso. Então, para você aplicar essa fórmula, observe que o T aqui, ó, o número de períodos é 24. Então, ele teria que te dar esse dado aqui. Ó. Na prova, ele teria que te dizer que 1,01, né? Elevado a 24 é igual a 1,27. Normalmente, até pode existir essa possibilidade. Isso dá uma tabela, né? Com números exponenciais e o valor do resultado. É normalmente o que acontece em dados contábeis. Mas aqui, ele tem que vir esse dado na questão, porque isso é impraticável você fazer isso numa prova. Ok? Sem calculadora científica, que não é permitido. Mas então ele vai vir esse dado aqui. Aí você só aplica, né? Você sabe aqui como é que você substitui na fórmula, né? 2.000, capital inicial, 1 mais I, que é 0, ó, 1% em porcentagem, tem que transformar em decimal, né? 0,01 elevado a 24. O que dá o resultado 1,01, né? Aqui, elevado a 24, dá 1,27. Então, 2.000 vezes 1,27, que é 2.540. Percebeu? Então, nesse caso aqui, a aplicação da fórmula simples, né? Agora, olha esse exercício aqui, ó. Uma loja oferece duas alternativas de pagamento de um bem cujo preço é de R$ 1.000. A primeira é um desconto à vista de 25%. A segunda é o preço cheio para 30 dias. Dado que o dinheiro do comprador está aplicado a 30% ao mês, qual a melhor alternativa do pagamento? Observe que aqui ele nem falou se é juros simples ou composto, porque ele só deu um período, que é um mês. E um mês, o valor tanto faz no juro simples ou no composto, o valor vai ser o mesmo, né?
Então, vamos lá. Aqui nem é usar a fórmula, é direto. Então, a primeira opção, que é 25% de desconto. Então, ele vai pagar 750 à vista. Ou a segunda opção, R$ 1.000 em um mês. Então, como é que eu sei qual que vai ser a mais vantajosa? O meu rendimento aqui, ó, é 30% ao mês. Então, o que eu vou deduzir? Se eu pegar esses R$ 750 que eu aplico, que eu vou pagar hoje, e aplicar no meu rendimento a 30%, quanto eu vou ter no final de um mês? Para ver se compensa mais ou menos, né? Em relação a R$ 1.000 que eu vou pagar. Então, aqui, ó, valor à vista, 750. Se aplicar 750 a 30%, JCIT, né? Então, 750 vezes a taxa 0,30, né, vezes 1, que é um período de um mês. Vai dar 225. Então, se eu somar com 750, eu vou ter o valor 975. Então, se eu aplicar esse dinheiro, eu não vou ter em um mês os R$ 1.000, que seria que eu pagaria lá, se eu esperasse por um mês. Então, compensa mais o quê? Eu pagar logo à vista, 750. Né? Então, essa é a estratégia aqui de pagamento. Agora sim, vamos usar lá os exercícios da Caixa Econômica lá, né? Do concurso da Caixa. Então, como está escrito aqui. Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, um microempreendedor tomou um empréstimo no valor de 20 mil, em janeiro de 2021, a uma taxa de juros de 5% ao mês, no regime de juros compostos. Exatamente 2 meses depois, quer dizer, em março de 2021, ele pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, dos 20 mil. Isso ele discriminou bem, para você não pensar que ele pagou do que ele devia, é diferente, né? Porque juntando já 2 meses, ainda tem os juros embutidos. Não, ele pagou 60% do que ele tinha pego emprestado, dos 20 mil. Então, deixou bem claro isso. E liquidou tudo o que deveria desse empréstimo em abril, quer dizer, um mês depois. A quantia paga em abril de 2021, que liquidou o referido da dívida, em reais, foi de. Então, raciocínio, vamos lá. Observe que é um mês, 2 meses, então, esse tipo de exercício, a gente não vai usar a fórmula de exponencial. Não que não dê, mas é mais trabalho. Você pode trabalhar, literalmente, o chamado cálculo manual, mês a mês, né? Que pode ser feito no juros simples ou composto. Então, como é que está aqui? Ó? No primeiro mês, teve um rendimento dos 20 mil, 5%. Ou seja, rendeu R$ 1.000. Logo, em fevereiro de 2021, né, no mês de fevereiro, que é o mês seguinte, ele deve R$ 21 mil. Beleza? Depois, em março, 2 meses depois, ó, em março, em cima dos 21 mil, juro sobre juro, não é em cima dos 20 mil, é em cima dos 21 mil. Do mês anterior, ele ganha 5%. Ou seja, 1.050, somado com 21, R$ 22.050. Aqui em março, que ele pagou 60%, né, dos 20 mil. Está explícito ali. Ó. Em março, ele pagou 60% dos 20 mil. Ou seja, desse empréstimo aqui, que ele está devendo, ele pagou 12 mil. Então, subtraindo, ele ainda deve, aqui em março, 10.050. Só que ele foi quitar o resto em abril. Então, 10.050 mais 5%, né? Vezes 5%. E somado, então, os 10.050 com 502,50 de juros, ele paga 10.552,50, letra C. Beleza, gente? Então, observe que os juros compostos, provavelmente ele vai trabalhar muito isso. Você trabalhar mês a mês, em vez de trabalhar com a fórmula. A não ser que ele dê os resultados lá de exponenciais, né? Outra questãozinha lá da Caixa. Ó. Na semana de renda fixa promovida por um determinado banco, o cliente X fez um investimento de R$ 1.500 em um banco, que paga 8% ao ano, com prazo de vencimento de 1 ano. Nesse mesmo dia, o cliente Y aplicou R$ 150 mil na poupança, cuja taxa esperada é de 5% ao ano. Um ano depois, os dois sacaram o montante de cada operação, considerando que o cliente X pagou 20% ainda de imposto de renda sobre os juros obtidos com a aplicação, enquanto o cliente Y não pagou imposto algum. E que nenhum dos dois sacou qualquer valor antes desse resgate.
A partir dessas informações, verifique que a diferença entre o ganho de capital do cliente X e o ganho do capital do cliente Y, comparado apenas às operações apresentadas em reais, foi D. Então, ele quer saber a diferença entre os dois capitais, quem ganhou mais e quem ganhou menos. Então, vamos isolar o problema, né? Primeiro, a gente vai trabalhar o cliente X. Então, o cliente X, ele fez R$ 1.500, R$ 150.000, desculpa, vezes 8%. Lembra aqui, ó, 8 sobre 100, né? 8%. Cancela os dois zeros, gente. Isso aqui é uma facilidade nos cálculos, né? Você vem aqui, ó, esse zero, simplificar os zeros, né? Na multiplicação. Tá vendo? 1.500 vezes 8, 12.000. Tranquilo? Então, saldo líquido. Aqui, vamos lá. Ele não pagou 20% de imposto de renda? Então, ele pagou 20%. Ou seja, desses 12.000 de juros aqui, ele só ficou com 80%. Eu costumo calcular já em cima do que ele ficou. Em vez de fazer o 20%, depois subtrair 12.000, é mais trabalho. Então, se abateu 20% de imposto de renda, ele ficou com 80%. Então, 80 sobre 100 de novo, cancela os dois zeros, mesma coisa. Ok? Aqui os três zeros, na verdade, né? Desculpa, um zero aqui, não, tanto faz a hora. Que é 80 sobre 100, né? Então, cancela esse zero aqui e esse aqui, por exemplo. Então, dá R$ 9.600 o que ele ficou de lucro. Esse é o cliente X, porque já batido o imposto de renda. Agora, o cliente Y. Ele foi simples. 150.000 vezes 5%. 7.500. Então, observa que mesmo abatendo o imposto de renda, esse aqui ainda ganhou mais. Ele pediu, ó, a pergunta é essa, qual é a diferença de capital? 9.500 menos 9.600 menos 7.500, 2.100. Letra A. Ok, gente? Agora vamos lá, né? Mais um aqui. Juros compostos teve bastante probleminhas. Agora o primeiro lá era tanto faz, né? Simples ou composto. Uma pessoa tem uma dívida no valor de 2.000, vencendo no dia de hoje. Com dificuldade de quitá-la, pediu adiantamento do pagamento para daqui a 3 meses. Considerando uma taxa de juro composto de 2% ao mês, qual o valor equivalente aproximado que o gerente do banco propôs para que ela pagasse em reais? Então, veja bem, gente. Está vendo aqui? 3 meses. Eu posso aplicar a folga? Posso, se eu quiser, né? Capital, 2.000. 1 mais. A taxa, 2 sobre 100. Tá? Elevado aí, ou seja, 0,02. Dá 1,02 vezes 3 vezes, né? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. É um cálculo chato para ficar fazendo multiplicação. E depois ainda multiplicar por 2.000. Tá vendo? Se eu aplicar a fórmula, sai. Mas eu acho mais chatinho ficar multiplicando 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Tudo bem que é pequeno. Mas você pode fazer mês a mês. Ó. 2.000 vezes 2%, 2 sobre 100. Dá 40, né? Lembra aqui do risco zeros. Simplifica zero. Dá 20 vezes 2, 40. Moleza, né? Agora, 2.040 vezes 2. De novo. Por quê? Aqui só dá para cortar um zero, né? Em vez de dividir por 10. 204 vezes 2, 408. 204 vezes 2, 408. Como é dividido por zero, uma vírgula aqui. Perceba? É um cálculo simples. Eu acho mais simples. E, finalmente, o terceiro mês, né? Aí soma 2.040 com 40,8. 80, né? 2.080,8 vezes 2. Aqui já tem que multiplicar tudo por 2 e dividir por 100, né? Não tem como fugir, não. Ok? 41. Ou seja, somado com 2.080,
2.108, o 41,60. 2.122, letra E. Ok, gente? Simples. Não é complicado. Dá para fazer com a fórmula, como dá, eu prefiro fazer mês a mês, porque é só 3 meses. A fórmula é 8 meses, 10 meses, 20 meses. Aí não dá para você ficar fazendo mês a mês, né? Vai perder muito tempo. Então, provavelmente, ele dá um recurso ali para você usar a fórmula. Tranquilo, gente? Então, foi fácil. Próxima aula a gente segue com amortização de juros compostos. Ok? Então, as tabelas lá, SAC, Prime, né? Então, valeu.